Kurt e Chris se conheceram em Aberdeen, nos subterrâneos do anonimato. A amizade nasceu da marginalidade, da incompreensão mútua que os unia. Passavam horas tocando, ouvindo música, rindo de tudo que parecia sério demais. No começo, Chris acreditava mais no Nirvana do que o próprio Kurt. Era o fiel escudeiro, mas também o único que ousava confrontá-lo. Quando Dave entrou, trouxe com ele uma nova energia. Era leve, era firme, era tecnicamente impecável. E Kurt o admirava, silenciosamente. A relação não era íntima, mas havia respeito. Dave era o que funcionava, o que sustentava a estrutura. Com o tempo, no entanto, essa estabilidade começou a incomodar. Enquanto Kurt afundava, Dave florescia, e isso perturbava mais do que admitiria. Durante os anos finais do Nirvana, especialmente a partir da gravação do álbum In Utero e da turnê que se seguiu, a relação entre os integrantes da banda começou a ruir de forma silenciosa, porém irreversível. O que no passado foi uma irmandade punk, construída sobre os pilares da amizade, da marginalidade e da colaboração, transformou-se em um território de distâncias emocionais, conflitos de poder e ressentimentos não verbalizados. Desde meados de 1993, Kurt Cobain passou a centralizar com mais rigidez as decisões criativas e administrativas da banda. E para Krist Novoselic e Dave Grohl, isso representava uma mudança profunda na estrutura de poder interno do Nirvana. Dave, em uma frase reveladora, disse: Kurt é o chefe da banda. Ele decide tudo. Embora o Nirvana fosse oficialmente um trio, na prática, Kurt assumia sozinho as rédeas da direção artística, das estratégias e, cada vez mais, das finanças. Dave, sempre diplomático, sentia o peso do apagamento. Suas ideias criativas eram ignoradas, suas músicas engavetadas antes mesmo de nascerem. Ele observava o cenário ruir com o silêncio dos que ainda respeitam a casa, mesmo em chamas. Já Krist, amigo de infância, irmão de guerra, viu a distância crescer até não poder mais ser ignorada. O elo entre os dois, antes feito de sonhos, agora era feito de contratos. Foi nesse contexto que ocorreu um dos episódios mais significativos para o desgaste da relação: a renegociação dos royalties. Kurt pressionou Krist e Dave a aceitarem uma drástica redução em suas participações nos direitos autorais das músicas. Embora ambos tenham concordado, a decisão criou um abalo de confiança que jamais seria curado. Para uma banda que havia se formado sob a ética do faça você mesmo e da colaboração entre iguais, esse gesto simbolizava o rompimento definitivo com os valores fundadores. Muitos ao redor da banda, e posteriormente parte da imprensa musical, passaram a especular que Courtney Love teria influenciado essa decisão de Kurt. Essa ideia de que ele merecia maior compensação financeira por ser o principal compositor ganhou força após seu casamento com Courtney. Não apenas porque ela própria tinha uma postura agressiva sobre propriedade autoral, mas também por seu histórico de intervenção nas decisões do casal. E essa suposição se tornou ainda mais plausível quando se soube que Krist e Dave foram excluídos do casamento de Kurt com Courtney, realizado em 1992. Kurt começava a estabelecer uma nova estrutura de alianças, e Courtney estava no centro dela. A crescente influência de Courtney sobre Kurt provocava desconforto em Krist e Dave, que haviam como uma presença divisiva. Com o passar dos meses, o ambiente dentro da banda tornou-se insustentável. Kurt se isolava cada vez mais. Seu envolvimento com a heroína se intensificava. Suas crises emocionais se agravavam. E sua comunicação com os colegas de banda praticamente cessou. Nos últimos meses de vida, Kurt não mantinha contato com Krist nem com Dave. Dave Grohl sequer possuía seu número de telefone. Seu corpo doía. Seu estômago, sua cabeça, seus ossos. A dor física constante alimentava seu isolamento. Ele se retraía não só por temperamento, mas por exaustão. Michael Azerrad relata que Kurt parecia estar em guerra contra o próprio corpo, o que contaminava todas as suas relações. Charles Cross, por sua vez, sugere que essa dor era apenas uma das camadas, a superfície visível de um colapso psíquico muito mais profundo. O consumo de heroína, que se acentuou após o nascimento de Francis, afetou radicalmente seu comportamento. A droga criava uma bolha emocional, anestesiando-o e o tornando ainda mais introspectivo. Com o tempo, sua dependência se tornou não apenas física, mas simbólica. A heroína era o silêncio que ele buscava no meio do caos da fama. A fama, que deveria ser recompensa, foi sentença. Kurt a via como um erro, um desvio de rota. Mas como explicar que odiava o próprio sucesso? Como continuar sendo o garoto do subterrâneo quando o mundo inteiro canta seus refrões? Charles Cross descreve que, nos meses finais, Kurt considerava encerrar o Nirvana, mas não sabia como. A banda se tornara um fardo.
algo que ele carregava por obrigação. Não houve explosão. Nirvana não acabou num grito, acabou num silêncio. Nas turnês onde eles já não se falavam, nos camarins onde Kurt se isolava, nas reuniões onde Christ olhava para o chão e Dave para o futuro. A amizade virou obrigação, e depois, apenas peso. No fim, não foram brigas. Foi erosão, como montanhas que desabam lentamente, até que um dia só resta poeira no ar. E quando Kurt se foi, talvez a banda já estivesse morta antes do último tiro. O Nirvana caminhava para o fim não como um trio unido, mas como três forças desalinhadas que seguiam trajetórias diferentes, ainda que dividissem o mesmo palco.